O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de, no nosso primeiro dia da nossa novena de Pentecostes, a mãe de todas as novenas, porque todas as novenas foram inspiradas nesta, quando Jesus diz: permanecei aqui na cidade até que venha o Espírito Santo. E os apóstolos então, desde a quinta-feira da Ascensão até o domingo de Pentecostes, permaneceram em oração. Então esta novena deu origem e inspirou a todas as outras novenas. E nós temos então a ocasião de, neste primeiro dia em que nós iremos nos colocar com mais empenho a suplicar o Espírito Santo, nós temos a oportunidade de celebrar o apóstolo São Matias. Só tem um caminhão ali que tendo dificuldade de passar. Se alguém deixou o carro estacionado, tem que dar uma olhadinha aqui, porque acho que ele está tendo dificuldade para passar. Pois bem, então nós temos aqui, estamos celebrando São Matias. Diz que o grupo dos 12 tinha sido desfalcado, porque Judas, o traidor, ele tinha seguido o seu destino. Então o grupo desfalcado, apenas com 11, precisava agora ser completado. Por que, meus santos, esta necessidade de completar o grupo dos 12? Porque lembra, Israel antigo era formado por 12 tribos, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Então Israel era formado por 12 que eram unidos por laços de sangue. O novo Israel, o novo povo de Deus, será formado agora por outros 12, não mais 12 unidos por laços de sangue, mas 12 unidos pela mesma fé. Isso aqui é bom que fique bem claro, porque é o gancho para o que nós iremos desenvolver posteriormente. Isto é, no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel estavam unidas por laços de sangue, porque eram os 12 filhos de Jacó. O novo Israel, o novo povo de Deus,
é constituído por 12 apóstolos que agora são unidos não mais por laços de sangue, mas pela única fé. E é o critério aqui, nós ouvimos na primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, é o critério para que seja escolhido o novo apóstolo. Diz assim que, versículo 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22, que deve ser que um outro ocupe o seu lugar, que há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que ele foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da ressurreição. Isto é, uma das testemunhas da ressurreição seria aquele que iria ocupar o lugar de Judas, que tinha seguido o seu destino. Por que então é tão importante que haja que os 12 sejam testemunhas da ressurreição de nosso Senhor? Porque, meus santos, os apóstolos, eles precisam ter esta fé, porque se eles são testemunhas da ressurreição, eles serão testemunhas de tudo mais. Isto é, se é verdade que Cristo ressuscitou, é verdade tudo mais o que ele disse. Se é verdade que Cristo ressuscitou, então é verdade que ele é Deus, eu e o Pai somos um. É verdade a Eucaristia, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Se é verdade que Cristo ressuscitou, então as suas palavras são verdadeiras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se é verdade que Cristo ressuscitou, então é verdade que Ele é Deus, e é verdade que a sua igreja é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então percebe aqui que, ora, se Cristo tivesse dito tudo aquilo, mas tivesse morrido e ficado no sepulcro, suas palavras seriam mentirosas. Não era verdade aquilo que ele disse. Mas se ele ressuscitou, o Pai testemunhou todas as palavras de nosso Senhor. Meus irmãos, hoje então, celebrar São Matias é de alguma maneira pedir a nosso Senhor, pedir a graça do Espírito Santo, para que continue presente e forte nos corações dos seus ministros, para que nós tenhamos esta fé, para que nós testemunhemos esta fé. Porque qual é a tentação? É de adaptar a fé ao mundo atual no qual nós nos encontramos. Isto é, de você escolher o que pode ser aceito, o que pode ser pregado e o que não pode ser pregado. Mas os ministros de Cristo, sucessores dos apóstolos e consequentemente os padres unidos aos bispos, sucessores dos apóstolos, nós precisamos estar unidos nesta mesma e única fé que nos uniu e sobre a qual nós estamos há mais de 2000 anos. Este novo povo de Deus unido nesta mesma e única fé. Ora, meus santos, quando nós olhamos o mundo atual, nós vemos esta crise. E é sempre importante que nós vejamos que temos dificuldade, para que, vendo as dificuldades, nós possamos tentar sanar naquilo que for possível e tomar uma postura diferente. Quando nós vemos pelo mundo as pessoas, ministros de Cristo, que querem abençoar o pecado,
Isto é, tornar lícito aquilo que nosso Senhor disse que era ilícito. Ora, se Cristo ressuscitou, e aqui, meus santos, desculpe-me repetir, mas este ponto é fundamental. Ora, se Cristo ressuscitou, se Ele é Deus, se Ele é Deus, a sua palavra é verdadeira. Como é então que hoje eu quero dizer que é bom aquilo que Ele disse que é mal? Como é que hoje eu quero dizer algo diferente daquilo que a igreja de Deus tem nos dito há mais de 2000 anos? Nós, na nossa oração da novena de Pentecostes, nesse nosso primeiro dia, nós rezávamos no início: Deus meu, Deus de amor, Deus de verdade, Senhor Jesus, autor da santificação das nossas almas, eu, prostrado humildemente ante a vossa soberana majestade, isto é, prostrado diante de Deus, Jesus, que é Deus, eu detesto na amargura do meu coração todos os meus pecados. Isto é, desculpe-me aqui ser óbvio, mas existem pecados e eles precisam ser detestados. Mas existe uma tentação no mundo atual de querer colocar a goela abaixo da igreja, que ela aceita uma nova mentalidade, de modo que não haja mais distinção de bem e mal, de certo e de errado. De modo que é muito compreensível, nesta mentalidade mundana em que não existe pecado, que tudo seja abençoado. Estou aqui de uma maneira pontual, referindo-me àquilo que eu disse que iria acontecer e que aconteceu na Alemanha, quando sacerdotes abençoaram uniões homossexuais. Como assim? Isto é, como se pode abençoar o pecado? Como é que se pode pedir que a bênção de Deus venha sobre aquilo que é mal? É porque a fé foi subvertida. É porque nesta mentalidade não existe mais o certo e o errado, porque o homem é Deus, e é o homem quem diz o que é bom e o que é mal. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ora, nesta mentalidade totalmente errônea, ora, as consequências são óbvias. Então, se aquela união pode ser abençoada, aquilo que eles fazem não é mal, consequentemente, eles podem comungar, consequentemente, eles podem receber os sacramentos, consequentemente, quando morrerem, receberão um funeral católico e missa de sétimo dia. Percebe, meus santos? As consequências, elas são óbvias. Se perde a fé, se Jesus não é mais, se Jesus e a sua igreja não é mais o padrão, o critério do certo e do errado, o mundo, ele engole a igreja e os cristãos. Entenda aqui, quando eu uso isso, é claro que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, sempre haverá um mínimo que seja, um pequeno grupo que seja da igreja, que permanecerá fiel. Mas nós precisamos querer a este mínimo grupo participar. Nós precisamos querer estar presente, fazer parte deste mínimo grupo fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é,
aqueles que creem na ressurreição de Cristo, que consequentemente creem em tudo aquilo que Cristo ensina e que a sua igreja, a sua única igreja, transmite de geração em geração. Meus santos, não é querer ser polêmico, nem é querer ser radical, mas eu sou católico e a fé católica é essa. A fé católica nos ensina de que só existe uma igreja desejada e fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé católica nos ensina de que os pecados, que existem pecados, e aqueles pecados que atentam contra os 10 mandamentos são os mais graves, e que esses pecados, eles precisam ser detestados, eles precisam ser renunciados, e que nós, sacerdotes, isso precisamos pregar para confirmar na fé os fiéis, para que eles não duvidem, porque se o pastor vacila, seja pregando algo diferente, pregando algo errado, ou deixando de pregar o certo, leva para o mal, para o erro, as ovelhas. Então, o silêncio dos pastores é mau, mesmo que o pastor não ensine o errado, mas se ele deixa de condenar claramente o pecado, as ovelhas ficam desnorteadas. Vocês podem imaginar, então, a situação desses fiéis, nesses lugares, em que o pecado é apresentado como virtude, e que as pessoas ficam em dúvida, em que caminho seguir, e será mesmo que aquilo que Jesus pregou continua sendo válido ainda hoje? Aqui, meus santos, eu peguei apenas um exemplo, mas eu poderia dar tantos outros exemplos, como por exemplo, a ideia que as outras religiões, elas são também queridas por Deus. Quando as outras religiões, elas levam, não é que elas não levam para Deus, elas levam para o inferno. Esta é a fé católica. As outras religiões, não é apenas que elas não são boas, que elas são indiferentes. Não, as outras religiões, elas são más, e elas levam para a perdição eterna. E é por isso então que isso deve despertar nos nossos corações ardor. Então eu quero ganhar os meus irmãos para a igreja de Cristo. Eu quero conduzir o maior número de fiéis para a igreja de Cristo. Eu vou rezar e eu vou me sacrificar, eu vou fazer pequenas penitências, pequenas orações, ou grandes penitências e grandes orações, para ganhar o maior número de pessoas para Cristo, porque esta fé que animou os apóstolos e a igreja por mais de 2000 anos, foi que fez com que os missionários saíssem de suas terras para evangelizar, para ganhar pessoas para Cristo. Isto é, nós temos a finalidade de ganhar as pessoas, de fazer com que elas saiam de suas religiões e venham para a igreja católica. E a gente tem até medo de dizer, porque será que vou interpretar mal? Se eu creio que a igreja católica é a de Cristo, se eu creio que Jesus Cristo é Deus, que Ele ressuscitou, é caridade eu querer ganhar o maior número de pessoas para que elas pertençam à única igreja de Cristo. Ora, meus santos, celebrar São Matias então é recordar de que esta cidade alicerçada sobre as 12 colunas, a igreja alicerçada sobre as colunas dos apóstolos, ela precisa ter essa unidade. Assim como Israel antigo, o antigo povo de Deus, tinha a sua unidade no sangue de Jacó, eram os 12 filhos de Jacó. O novo povo de Deus
O novo Israel precisa ter a sua unidade, não mais agora no sangue de Jacó, mas na fé em Jesus Cristo ressuscitado e consequentemente em tudo aquilo que Ele nos ensinou. E aqui, meus santos, e com isso termino, lembremo-nos, não escolhamos em que vamos crer. A fé ou se acolhe como um todo, ou se perde. Se eu conscientemente nego um dado da fé, eu perco toda a fé. Se eu digo assim, eu creio nisso, eu creio em todos os dados da fé, mas neste aqui eu não creio. Se você conscientemente rejeita um dado da fé, você perde toda a fé. Não é que você tem uma fé incompleta, você será um herege. Porque o que é um herege? A própria palavra, etimologicamente, isso diz, é aquele que escolheu. Ele escolheu uma parte em detrimento do todo. E o católicos, ele é o todo, o universal. Então aquele é católicos, o todo, ele aceitou toda a fé. Aquele é herege, ele escolheu uma parte em que crê. Não sejamos hereges, sejamos católicos, acolhamos toda a fé. E se você percebe que no seu coração tem dificuldade de acolher todo o ensinamento católico, peça o auxílio do Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo venha em seu auxílio e o capacite a abraçar toda a fé católica. Você não é herege, você não está recusando um dado da fé, você está diante de Deus reconhecendo a sua fraqueza e a sua miséria, a sua dificuldade em abraçar toda a fé. Mas você quer abraçar toda a fé, você quer detestar, e se você não detesta com os seus afetos, você detesta com a sua fé. Na sua fé você diz, tudo isso é mal, e eu não quero para mim, mesmo que os seus afetos àquelas realidades estejam ligados. Mas você, pela sua fé, você diz, meu Deus, eu detesto no meu coração todos os meus pecados, cometidos em ofensa a vós, que sois digno de ser amado sobre todas as coisas, ó bondade infinita, que eu jamais vos tivesse ofendido. Que São Mateus, meus santos, que derramou o seu sangue para ser fiel a Cristo, por isso que o padre aqui está vestido de vermelho, ele derramou o seu sangue para ser fiel a Cristo, que ele interceda por nós, suplique o Espírito Santo para nós, para que nós também, se não o sangue material, mas o sangue da nossa alma, que nós estejamos dispostos a derramar o sangue da nossa alma, para que permaneçamos fiéis a toda a doutrina cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.